E a gente começa essa edição girando a nossa reportagem. Vamos até Nova York, onde está o repórter Marcelo Matos, que acompanha uma série de eventos com líderes brasileiros. Marcelo, muito bom dia. Quais os destaques desta quinta-feira, de ontem, acompanhando todos esses dias de eventos aí em Nova York? Muito bom dia. Bom dia, Soraya Lawande, e a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Exatamente, né, Soraya? Uma semana muito importante, desde a semana passada, inclusive, né? Os políticos brasileiros começaram a desembarcar aqui nos Estados Unidos, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Nós temos mais de 10 governadores aqui presentes também em Nova York. São muitas agendas. Nós tivemos o LEAD, Brasil Investment, que reuniu mais de 300 empresários brasileiros, norte-americanos, e também todo o setor financeiro daqui e também do Brasil. Nós tivemos 10 governadores aqui presentes, senadores, deputados, enfim, muitas discussões. E nós acompanhamos também ontem aqui uma agenda do presidente da Câmara, Arthur Lira, que ele foi ouvido no Financial Times, né? O moderador, né, era um norte-americano, mas falava português, e colocou Arthur Lira várias vezes em saias justas, assim, dizendo se o Brasil está propondo essas mudanças, mas será que o presidente Lula mudou, né, a sua forma? E Arthur Lira garantiu que, evidentemente, após 2 mandatos, após 20 anos, ele não seria eleito para errar, que ele pretende construir pontes para ajudar o presidente Lula, mas é claro que o mundo mudou nesses 20 anos, desde a sua primeira eleição em 2003 para agora 2023, né? Não existia internet, Lira ressaltou a lei de responsabilidade fiscal. E sobre isso, inclusive, ele colocou que o arcabouço terá sim essa alteração, não vai bastar assinar lá uma carta que não deu certo e fica tudo por isso mesmo. Terá então uma imposição da Câmara, essa é a expectativa de que haja um mecanismo que o governo precisa cumprir aquilo que está prometendo de fato, senão haverá implicações, evidentemente. E ele falou um tema muito interessante, ele foi questionado o seguinte: numa suposta ineligibilidade de Jair Bolsonaro, a gente sabe que há vários processos. Um dos mais graves é aquela questão, no entendimento dos juristas, né, que está sendo seguida pelo Tribunal Superior Eleitoral, aquela reunião com embaixadores estrangeiros lá no Palácio, onde ele questionou o modelo eleitoral brasileiro, falou das urnas eletrônicas. Esse seria o processo mais grave até esse momento, além das questões que envolvem o 8 de janeiro, a possível participação ou não do presidente. Ele garante que não tem nada a ver com isso, mas claro que há uma investigação em curso. Então, o Lira foi perguntado se ele poderia ser essa liderança de centro-direita a partir do momento que Bolsonaro se tornar inelegível. E ele garantiu que há muito tempo para isso, mas vamos acompanhar, porque ele concedeu uma entrevista com muita generosidade também à Jovem Pan, na correria do dia a dia aqui, é um compromisso atrás do outro, mas ele parou para nos atender. Vamos acompanhar esse trecho então, que ele fala sobre essa questão da ineligibilidade possível de Jair Bolsonaro. Além do motivo para a ineligibilidade de um ex-presidente ser um motivo que tenha subsídio, que seja forte, nesse momento, tão longe das eleições, vai sim aparecer uma nova força de direita que possa cometer politicamente menos erros durante a campanha, ou que foram cometidos, não é, durante a eleição, e que o presidente Bolsonaro, na hipótese de ser decretada a inelegibilidade, ele pode ser, na minha opinião, um melhor apoiador do que candidato. E, portanto, Soraya, o que vem à mente é, evidentemente, quem seria essa figura de centro aí, direita, que poderia, claro, justamente se estabelecer numa possibilidade se ele, de fato, se tornar inelegível. E a mente política vem na hora o governador Tarcísio de Freitas. Vamos ouvi-lo também, ele conversou com exclusividade aqui na Jovem Pan. A economia depende dessa união neste momento. Agora, não dá para misturar ideologia com aritmética. Então a gente tem que afastar as questões ideológicas da discussão econômica para que a gente possa avançar. E todos que nos acompanham no Jornal Amanhã, segunda edição. Então, qual é o saldo de tudo isso aqui? A discussão entre empresários, políticos, da tentativa de um entendimento. É claro que quando você muda um governo, né, nós tínhamos uma ideologia, agora outra ideologia, e a acomodação da base governista, isso é normal, você demorar um certo tempo para você poder fazer uma base governista. O que o Arthur Lira garantiu várias vezes é o seguinte: a política mudou, o Congresso hoje, a Câmara, o Senado tem mais poder, evidentemente. Ele já disse o seguinte: não adianta aquela política que o PT fazia de distribuir ministérios aí, e aí automaticamente os partidos votavam
com o governo, isso acabou. Então, e os temas também que são colocados. Arthur Lira disse o seguinte aqui em Nova York: mais do que fazer reformas, proteger as reformas e as decisões que foram tomadas. Marco do saneamento, a questão da privatização da Eletrobras, que o Congresso não vai aceitar retrocessos. Na semana passada, o governo não conseguiu colocar o projeto que queria das fake news no ar, não tinha quórum. Então, essa construção da base aí é necessária. E é claro que uma construção que possa acompanhar a questão econômica, que essa estabilidade lá no Congresso, passando o arcabouço fiscal, Lira garantiu que há a grande possibilidade de uma análise breve, esse é o lado mais otimista dessa situação, e na sequência até encaminhar a reforma tributária possível. Não vai ser a perfeita, mas vai ser possível ainda em 2023, porque nós sabemos o seguinte: o ano que vem, eleições municipais, o debate vai se contaminar novamente, continua polarizado. E também o sentimento aqui dos empresários que estão aqui participando é o seguinte: o governo está perdendo muita energia, já gastou muita energia, já disse que salvou a democracia, tudo bem, o país agradece, mas chega, é hora de descer do palanque, e ações técnicas e também econômicas, essa questão de projetos ideológicos, se fala do projeto das fake news, que não deve passar pela Câmara, portanto. Então, concentrar as suas energias em ações práticas na área econômica, que seria a prioridade nesse momento. Claro que é um grande jogo entre o setor político e o governo Lula, evidentemente. Lira também garantiu que não vai bastar apenas um ministro, por exemplo, Alexandre Padilha, das relações institucionais, para conversar com toda a base, se o ministro de origem, por exemplo, Fernando Haddad da Fazenda, não concorda com aquilo que o Padilha está negociando. Inclusive, o governador Casagrande, aqui do Espírito Santo, garantiu o seguinte: que Lula precisa entrar de fato na articulação. Lula descartou que conversou com isso o presidente na sua maior participação. A gente sabe que no passado lá nós tínhamos o chamado orçamento secreto, que garantia toda a governabilidade e as matérias que passavam na Câmara. O Supremo proibiu, então agora se discute justamente esse poder, como será feito. É uma grande disputa política ainda, já estamos em maio, e eu reforço: junho, mês 6, recesso mês 7. Então, se o governo de fato não concentrar seus esforços agora nessas questões político-econômicas, construir uma maioria para trazer de fato aí um ambiente mais sustentável, que possa permitir, inclusive, que o Banco Central comece a mudar a sua inversão em relação à taxa Selic, vai ficar bastante difícil, portanto, Soraya. E foi, evidentemente, um momento muito importante aqui em Nova York. Tem muitos governadores passando aqui, há pouco o Zema passou por aqui, Tarcísio também tem evento aqui em São Paulo, aqui em Nova York, melhor dizendo, e nós vamos continuar acompanhando tudo e voltaremos com mais informações. Soraya. Marcelo Matos, então, direto de Nova York, acompanhando esse evento aí com grandes chefes de Estado, governadores, e trazendo as últimas informações aqui para o Jornal da Manhã, segunda edição. Matos, muito obrigado. Qualquer novidade, pode acionar a gente aqui. Bom trabalho para você por aí. E para comentar estas e outras notícias desta quinta-feira, recebemos hoje aqui no estúdio o comentarista Cristiano Vilela. Cristiano, muito bom dia para você. E podemos aí repercutir essa fala de Arthur Lira, né, dizendo que Bolsonaro, então, é melhor apoiador do que candidato. Como que a gente pode interpretar essa fala? Um bom dia para você, Soraya. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Olha, é evidente que, diante de um grande número de ações judiciais que pairam com relação ao ex-presidente Bolsonaro, existe sim uma expectativa no meio político de que, em alguma delas, ele seja condenado e venha a se tornar inelegível. Então é natural que dentro da bolsa de apostas do mundo político, dentro dos bastidores políticos, já se pense em alguns nomes que possam, possivelmente, acabar alavancando uma candidatura dentro desse viés, do viés conservador, do viés de direita ou de centro-direita. Nesse sentido, como bem dito pelo presidente da Câmara, apesar de, em isso acontecendo, o Bolsonaro não ser candidato, mas o seu apadrinhamento será fundamental. Bolsonaro e Lula são as duas únicas pessoas no Brasil hoje que têm cerca de 60 milhões de votos cada um. Portanto, Bolsonaro, como liderança política do movimento de oposição, do movimento de direita, é muito importante e, caso de fato não possa ser candidato, será um padrinho realmente muito forte para as próximas eleições.